Olá pessoal, nós estamos agora saindo do Canadá e vamos fazer mais um episódio do nosso relacionamento perfeito. Eu estou gostando de fazer isso, não? Quem me conhece sabe que não é bem a minha característica, mas está sendo bem interessante, principalmente porque essa é a nossa vida. A gente não tem esses... O que nós estamos colocando aqui não é segredo para ninguém. Nossos amigos que conversam com a gente, eles sabem que nós somos assim. Quando vem algum assunto, a gente conversa sobre isso, da forma como nós estamos falando aqui. Então, eu até tive uma pessoa que me falou que talvez eu estava sendo corajoso, e eu quero deixar claro que eu não estou sendo corajoso, não. Na verdade, nosso relacionamento é muito transparente. A gente realmente... Aliás, a gente usa bastante essa palavra transparente, porque em tudo a gente procura ser transparente. Não, e os amigos conhecem a gente, mas exato. Nós estamos fazendo esses vídeos para pessoas que não conhecem a gente também. E que, de repente, poderia fazer alguma diferença na vida dos casais novos, pessoas que estão se unindo agora, alguma coisa que a gente viveu e pode ser proveitoso na vida do próximo. De repente, algumas ideias podem ser aproveitadas e seria tendencioso, mas a intenção é boa. Sem dúvida. E quem tem problemas em relação às coisas que nós estamos falando, quem sabe acha uma forma de achar uma solução, porque eu até imagino que se forem buscar uma solução é mais ou menos isso que vão ouvir. Entendeu? Que tem que ser uma coisa discutida e acordada. Bom, enfim, vamos começar o tema de hoje. O tema de hoje nós vamos falar algo que talvez a gente não tenha tanta coisa para falar de nós mesmos, mas a gente sente que é um tema importante nos relacionamentos, nos casais, que é ciúmes e possessividade. Tá? Então, o que nós vamos estar falando aqui? É aquele negócio que quando uma das pessoas do relacionamento, ou até ambos, é muito ciumento ou muito possessivo, as coisas podem ficar bem complicadas. E um pode se sentir muito tolhido nas suas ações, nos seus amigos, Veja, uma série de coisas em que o outro vai sentir que aquilo não deveria estar acontecendo. Então, nós vamos falar disso, vamos falar como é que a coisa começou para nós e como é que nós chegamos onde nós chegamos hoje, praticamente sem nenhum tipo de problema em relação a isso. Bom, você quer começar a falar um pouquinho como é que nós começamos? Eu posso colaborar aqui, porque contando que eu vivi algumas experiências de ciúmes, de relações onde havia muitos ciúmes. Então, quando a gente iniciou na nossa relação, para mim, já era muito importante deixar isso muito claro, que era muito importante para mim ser quem eu era, né? Sem a preocupação de ser tolhida, de ser podada, de ser julgada, mas sim ser compreendida, porque eu sempre fui uma pessoa muito expansiva. Então, eu sempre tive muitas amizades com homens, com mulheres, com pessoas solteiras, com pessoas casadas, né? Nós temos o mais diverso universo aqui de amigos. Vamos falar sobre isso um dia, sim, vamos sim. Então, para nós, para mim, era muito importante essa via de comunicação, sem nenhuma má interpretação no meio do caminho. Então, quando eu conheci Lúcio, eu acho que como eu já vinha de um processo de ter passado por isso, a gente foi um dos assuntos que foi entrando como pilares, que claro, depois ele vai contar a parte dele, mas que para mim eu fui logo colocando isso. Eu não acho, eu me julgo que eu também tive ciúmes em alguns momentos, mas eu acho que eu sempre fui respeitando as escolhas do Lúcio, porque eu achei que a única forma da gente poder, né, essa é a conclusão que eu tinha dos relacionamentos passados, da gente poder não se envolver nessa teia de aranha, que é os ciúmes e a possessão, era haver confiança e respeito, né? Respeito à individualidade e confiança no outro, né? Porque se a gente fica junto, mas precisamos de nos vigiar e ficar verificando para quem você ligou, ficar olhando o celular na hora que a pessoa toma banho, né? Você começa a ficar complicado. Porque aí você não tem transparência, aí você não confia no que o outro faz, você tem mentiras dentro do casamento. Então nós falamos muito sobre isso no começo, de não vivermos esse tipo de relação. E Lúcio também teve relações
que ele passou por ciúmes, né, que pessoas sentiram dele, e agora ele vai contar um pouco aí pra gente dar esse formato aqui na conversa. Então, veja, é tão importante mencionar que a minha característica sempre foi de falar que eu gosto de mulheres que tenham iniciativa, que sejam prósperas, que consigam aquilo que querem. E realmente acho que eu até provei. Quando eu te conheci, sim, logo a primeira coisa que você falou, ó, eu quero continuar estudando, eu quero me formar. E eu falei, puxa vida, encontrou o cara certo. Eu também gostaria que você tivesse uma formação. Eu não tenho nada contra, muito pelo contrário, vou te apoiar naquilo que você precisar. Então a gente já começou meio claro aonde cada um estava parado na história, né? Então a gente foi só aumentando isso. E daí a gente realmente teve situações iniciais que a gente ficou, bom, como é que nós vamos tratar esse assunto de ciúmes e possessividade? Eu falei, olha, de minha parte, eu só peço para que a gente não tenha segredinhos, coisas, entendeu? Alguma coisinha que você vai num lugar, não me fala que vai no outro, porque você acha que eu talvez não vou gostar. Falei, você pode falar para mim exatamente onde você vai, pode me falar que eu não vou ter problema. E até uma situação engraçada foi que quando a Rosana começou a fazer a faculdade de psicologia, ela tem muitos amigos gays. E ela tinha, os meus amigos vão sair, você vai se sentir bem? Eu falei, eu vou me sentir bem, veja, não tem problema nenhum, não tem nenhuma restrição. Mas algumas vezes ela queria ia sair só a turma da faculdade. E eu falava, não, pelo amor de Deus, vá lá, não tem problema nenhum, eu não tenho que participar de tudo que vocês vão estar fazendo, é legal, se for quando são os casais que vão estar juntos, beleza, eu vou estar lá. Mas se não for, eu não preciso estar lá. E isso funciona até hoje, porque ela tem muitas amigas, elas saem, elas até fazem café da manhã na praia, tudo, e eu falo, perfeito, eu tenho plena confiança de que ela está lá onde ela falou que vai estar. E também tem um detalhe, por exemplo, o dia que surgiu o 360 na nossa vida, o aplicativo, a primeira coisa que nós fizemos falou, que legal, vamos colocar? Vamos! Então, colocamos o 360. Então, quer dizer, mais confiança do que isso... e o Omar que apresentaram pra gente. Então, mais confiança do que isso, a gente não tem nenhum problema em relação a eu saber onde ela está, ou ela saber onde eu estou. E o 360 veio para que a gente tivesse segurança se acontecesse alguma coisa com o outro, uma batida, um acidente de carro, né, um problema, o outro poder localizar facilmente para que a gente pudesse, né, se ajudar. Como também o Finder do iPhone, né, vamos dizer assim, mas acho que isso veio antes até de você ter iPhone. Sim. Entendeu? Bom, em relação a ciúmes, eu queria dizer assim, nós nunca tivemos um problema muito claro de ciúmes, mas também caía naquele negócio de não deixar nada que fosse duvidoso se tornar um problema. Então eu até tive um acordo com a Rosana que eu falei, se um dia eu te perguntar e falar, olha, essa pergunta é séria, eu te perguntar alguma coisa relacionada a uma pessoa, porque bateu uma desconfiança na minha cabeça, eu gostaria que você respondesse com clareza, com certeza, e não fizesse nenhuma brincadeira. Sabe aquelas brincadeiras que você, às vezes, é um xiste? Eu falei, não, quero que você responda sério. Porque se você brincar nessa hora, eu vou achar que você está saindo de lado. Então, e aconteceu, acho que 2 vezes, né? Que no meu caso, eu lembro que 2 vezes eu te perguntei, eu queria te fazer uma pergunta séria. Está acontecendo alguma coisa nisso? E ela falou, não, sem dúvida que não, porque eu falei, é sério. E ela respondeu seriamente, não, sem dúvida, não. É só o meu jeito de tratar as pessoas, e ela realmente é uma pessoa, os amigos, ela sempre trata com muito carinho, as amigas, e eu também chamo todas as minhas amigas de linda, e mando, agora, quando manda mensagem, beijos. Isso daí é uma coisa que na nossa vida ficou tão bem esclarecido e tão bem resolvido que possessividade e ciúmes são palavras que a gente já não conhece mais. A gente já não vive isso. Aliás, vivemos tão pouco que talvez possa dizer que é desconhecido. Certo? Eu entendo, por exemplo, que muitas vezes
você não deu nenhum motivo, mas passa pela cabeça do outro que tem alguma coisa acontecendo errado. Porque às vezes é uma insegurança da pessoa, às vezes é uma experiência passada que a pessoa teve, ela tem um certo receio que possa acontecer de novo. E isso precisa ser respeitado. Respeitado no sentido de entender que às vezes a pessoa sente isso, mas educar na relação para que a pessoa perceba que ela está com outra pessoa, que aquilo não vai se repetir, ou que aquela incerteza pessoal, você vai estruturando, mostrando que o afeto é o mais importante. Então isso vai mudando as conotações de situações que a gente possa já ter passado também na vida, que nos dão incertezas, né? Que eu acho que isso também é muito normal na vida do ser humano. Bom. Só acrescentando nisso, eu diria que você tem que criar no outro uma segurança. E a única forma de criar essa segurança é você realmente sendo muito claro, muito objetivo, entendeu? E não tendo, novamente, aqueles segredos, aquelas situações duvidosas. Eu até tive alguns problemas com a Rosana, porque ela fala assim, eu vou até o supermercado, e eu sempre falo, quanto tempo você volta? Eu volto, não, eu vou no supermercado e volto. E de repente ela sobe por 3, 4 horas. Mas daí eu já sei. Ela sai, do supermercado, ela viu uma loja, ela entrou, ela fez alguma coisa, ela lembrou que tinha que comprar um presente de alguém. Isso é tão normal que, veja, no princípio eu falava, puxa vida, mas ela voltava, eu falava assim, mas você falou que ia voltar logo? Ela falou, mas eu fui lá, hoje em dia, e ela fala assim, eu falo, você vai lá, que você volta? 1 hora. Eu falei, bom, então daqui umas 4 horas eu te vejo. Porque, veja, a gente já se conhece, a gente já entende cada um como é. Eu sou um cara que se eu falar que eu vou voltar em 1 hora, provavelmente eu volto em 40 minutos. E olha, ao contrário. Mas é a característica de cada um e a gente vive isso com muita tranquilidade. E o meu conselho, se é que conselho, não é bem um conselho, mas o que eu diria é crie segurança no seu parceiro. Deixe, não fique com dúvidas de colocar o 360, porque vai falar, na verdade você vai estar me controlando. Não, pelo contrário, está me tranquilizando. Se você realmente tem uma relação sólida, como a nossa você nunca vai ter receio de eu saber, ela nunca teve receio, eu nunca tive de saber onde está, do que está fazendo. Se você cria uma situação, eu tenho a minha senha do telefone, você tem a sua. E eu não posso usar seu telefone, porque você não vai me dar a sua senha, e você não pode usar o meu. Então, eu entendo que há uma privacidade. Por exemplo, nós temos a senha um do outro. A privacidade, a gente não entra no telefone do outro para vasculhar nada. Não. Às vezes eu entro porque ele precisa abrir o meu telefone para pegar um dado, um negócio lá, e eu estou no banheiro, entra lá. Mas nós não temos o hábito de entrar para ficar olhando os e-mails, as mensagens um do outro. Por quê? Por respeito à individualidade, né? Tudo pode ser perguntado, não precisa ser vasculhado. Mas se você vai criando situações que podem gerar uma pulga atrás da orelha, uma dúvida no outro, às vezes isso fica complicado. E eu entendo também que se você se relaciona com uma pessoa muito ciumenta, você vai ter uma tendência de esconder aquilo que você acha que ele já não vai gostar. Não vai gostar. Mas na hora que ele descobrir, se por acaso descobrir, vai ser pior do que você ter contado inicialmente que fulano te ligou, que aconteceu tal coisa. Porque essa desconfiança vai piorar. Então, acho que também tem uma coisa que a gente desenvolveu. Nós nos tornamos muito amigos um do outro. Amigos. Sempre pensando que essa amizade ela era muito importante quanto casal. Então, por exemplo, eu sempre conto primeiro para ele as coisas e ele para mim. A não ser que não seja uma coisa que tem nada a ver do projeto, a gente fala com outra pessoa, mas das nossas questões pessoais, nós somos sempre os primeiros a saber se o outro está vendo um problema, se está acontecendo alguma coisa. A gente está sempre se comunicando primeiro e a partir de nós, a gente conta para outras pessoas. Então essa fidelidade de amizade, né? A gente sempre se sente prioridade um do outro, né? Nós estamos sempre cuidando do outro. Nós somos prioridades um do outro. Apesar de termos famílias, pessoas que nós amamos, nós somos prioridades, nunca largamos o outro para trás, sempre tratamos o outro com o nível de importância que ele tem, que isso faz com que não gere ciúmes. Nem sentimento de posse. Minha mãe é mais importante que você.
Não, a gente não trata isso, né? Minha mãe tem um nível de importância, mas ela não é mais importante. Os meninos são muito importantes, eles não são mais importantes. Hoje Um tem é a vida esposo, deles, eles têm a vida deles, né? Então, eu acho que isso também é importante. Você perceber que o outro é o teu melhor amigo. É isso aí. Espero que a gente tenha ajudado aí com alguma ideia, né? Mas, e eu acho que o ciúmes é uma coisa que você pode lidar. Pode lidar e é só... aprender a lidar para que isso não aconteça. Tem pessoas que têm dentro delas mesmo, né? Um pouco de ciúmes ou principalmente o sentimento de possessão. Então aí tem que ter um trabalho muito, muito cuidadoso para não deixar isso se tornar um problema, né? Muito cuidadoso, digamos assim, muita abertura, muita conversa, muito respeito para que as coisas melhorem e nunca piorem. Nós estamos aí, né? Na estrada, continuamos com vocês. Agora de volta na América. Já na América.